Você já se perguntou por que certas pessoas parecem sugar a sua alma em silêncio enquanto sorriem? O que existe por trás do olhar de quem manipula, seduz e destrói, sem nunca tocar diretamente na culpa? Carl Jung não chamaria isso de simples maldade. Ele veria aí uma sombra, não apenas a do outro, mas a sua também. E o mais perturbador é que, talvez, sem perceber, você esteja dançando esse jogo há anos, achando que é livre. Mas e se a liberdade que você sente for apenas mais uma ilusão cuidadosamente plantada pelo narcisista? Até onde essa prisão invisível já moldou seus relacionamentos, suas escolhas, a sua própria identidade? O narcisista não domina com gritos. Ele se instala como um sussurro, silencioso, mas implacável. Ele é a serpente que se alimenta da sua dúvida, da sua necessidade de aprovação, do eco das feridas que você nunca fechou. E quando Jung fala do inconsciente, ele não aponta apenas o caminho da cura. Ele alerta: tudo o que não enfrentamos, em nós mesmos, encontraremos como destino. Será que o narcisista é, na verdade, o espelho que você se recusa a encarar? Ou algo muito mais perigoso, a máscara que você foi forçado a usar por sobrevivência? Talvez você pense que já conhece o perfil do narcisista, arrogante, controlador, sedutor, mas e se eu te dissesse que os golpes mais letais não são os que ele aplica em você, mas os que ele aplica em si mesmo, no silêncio da própria ruína? Jung revelou, em símbolos, sonhos e arquétipos, o mapa secreto de como essas personalidades se sabotam por dentro. Só que essa verdade nunca foi contada assim. O que você está prestes a ver vai expor o nervo mais sensível do narcisista e talvez da sua própria história. Você acha que sabe o que é dor psicológica? Espere até entender o que acontece quando a máscara de um narcisista começa a rachar. Não é grito, é colapso silencioso. Não é derrota, é implosão da imagem que ele lutou para manter intocável. Mas atenção, o que você vai descobrir aqui não serve apenas para observá-lo cair. Serve para reconhecer os pactos invisíveis que você mesmo firmou com esse tipo de energia e romper com eles antes que seja tarde. Porque neste vídeo, cada golpe revelado é mais do que uma estratégia. É uma chave simbólica que pode abrir portas perigosas ou fechar feridas que você nem sabia que ainda sangravam. Não ache que isso é apenas mais um conteúdo sobre narcisismo. O que está prestes a se revelar carrega o peso do inconsciente coletivo, a voz dos mitos antigos e a fúria de uma alma que já viu demais. Jung sabia, a cura não vem pela luz, mas pelo confronto com a escuridão. E se você continuar aqui, vai atravessar um portal sem volta, porque ao final, uma verdade proibida será dita. Uma que pode libertar você, ou expor o que há de mais sombrio dentro de si. A escolha de seguir é sua, mas a sombra já foi despertada. Você consegue sentir quando alguém te observa. Não com os olhos, mas com a necessidade. Aquela presença que sorri enquanto esvazia, que elogia enquanto extrai. O narcisista não entra na sua vida pela porta da força. Ele se aproxima com o perfume das suas carências. Ele te vê antes mesmo de você se reconhecer no espelho. Ele toca onde dói, não para curar, mas para dominar. E o mais cruel não é o que ele faz, é o que ele te faz fazer por ele. Quando você começa a negociar a própria dignidade em troca de um pouco de atenção, a violência já foi instaurada e você nem percebeu. Há uma sensação que se instala devagar, como névoa, a de que você não é mais suficiente por si. Isso não é amor, nem dependência, é a desconfiguração simbólica do seu eu. Jung chamaria isso de invasão da sombra, uma força psíquica que se alimenta daquilo que você não quis olhar. E quando você não encara suas feridas, alguém vai usá-las contra você. Alguém vai vesti-las como uma luva.
O narcisista é muitas vezes a encarnação do que você recalou. Ele vem com promessas de plenitude, mas entrega fragmentação. E quando você tenta sair, algo dentro te puxa de volta. Não é ele, é você. É a parte sua que se acostumou a viver sob a humilhação disfarçada de conexão. É a criança ferida que acha que só será vista se for útil, perfeita, moldável. O narcisista não quebra você, ele te ensina a se quebrar sozinha. Com palavras doces, com elogios pontuais, com ausências bem calculadas, e você chama isso de paixão, chama isso de destino. Mas Jung diria, é o complexo agindo, uma repetição emocional enraizada, tentando encontrar um novo desfecho e encontrando mais uma vez dor. Você lembra quando começou a se calar? Quando sentiu que suas palavras não tinham mais espaço? Quando o seu riso se tornou cauteloso e sua intuição algo a ser silenciado? Não há grito maior do que aquele que é engolido. E é assim que o narcisista vence, não quando você chora, mas quando você começa a sorrir para não perder, quando você confunde sobrevivência com amor. E mesmo que todos ao redor enxerguem o abuso, você ainda o defende, porque dói menos acreditar que está sendo amada do que aceitar que está sendo usada. A alma começa a gritar nas entrelinhas, nos pequenos esquecimentos, nos corpos que adoecem sem explicação, no cansaço constante. Jung sabia que o inconsciente fala primeiro pelo símbolo, depois pelo sintoma. E talvez o seu corpo esteja gritando o que você ainda não teve coragem de dizer. Basta. Mas você escuta, ou você só reage quando ele se afasta, quando a ameaça do abandono retorna, e você corre atrás do mesmo algoz, suplicando pela mesma gota de atenção que te destruiu ontem. A isso, Jung chamaria de apego ao arquétipo da vítima, o papel que nos impede de evoluir. Você já se perguntou por que certas pessoas nos prendem tanto, mesmo sem nos oferecer nada? Talvez porque elas nos devolvam um reflexo familiar. Talvez porque elas confirmem uma crença silenciosa que temos sobre nós mesmos, de que não somos dignos demais. E o narcisista se instala nesse espaço como um mestre hipnótico. Ele ativa sua ferida, te oferece a anestesia e depois te culpa pela dor. Ele vira a sua religião secreta, seu vício, seu inferno íntimo, e você chama isso de alma gêmea. Mas o que há de gêmeo nisso é só o trauma não curado. Quando você começa a despertar, tudo parece errado. Você desconfia da própria percepção. A dúvida se torna um veneno interno. O que é real? O que foi invenção? Você sente que enlouqueceu. Mas não enlouqueceu, você só saiu do transe, e quando começa a enxergar as manipulações sutis, as microviolências camufladas, de carinho, o mundo desaba por dentro. Porque é mais fácil pensar que foi enganada do que aceitar que colaborou com sua própria prisão. É nesse ponto que a alma treme, e o verdadeiro enfrentamento começa. Não é o narcisista que teme ser desmascarado. É você quem teme ver o que tolerou, o que aceitou, o que suportou em silêncio por medo de ficar só. Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E talvez esse vídeo não seja sobre o outro. Talvez seja sobre a parte sua que ainda clama por vingança, que ainda quer vê-lo sofrer, que ainda espera justiça. Mas aqui vai a verdade, o narcisista já está sofrendo. Por dentro, ele implode, ele vive fugindo de si mesmo. O castigo dele é ter que continuar existindo na própria máscara. E agora, diante de tudo isso, o que você faz? Você observa, você sente, você continua. Porque o primeiro golpe não é contra o outro, é contra a sua própria ilusão. Não se trata de vencer o narcisista, trata-se de sair da guerra, de largar a corda, de se ver inteira, mesmo quando a dor implora para você voltar.
E é nesse ponto que o verdadeiro jogo começa. E então ele te elogia, justo quando você pensava em ir embora, justo quando tudo em você já gritava que era hora de partir. O narcisista sabe o momento exato de entregar a migalha, a quantidade milimétrica de afeto para manter sua fome emocional viva. Você pensa que é amor, mas é cálculo, é controle, é o segundo golpe, a manipulação através do reforço intermitente, o golpe mais silencioso, o mais eficaz. A armadilha que Carl Jung diria que é costurada na alma, porque ela não atinge sua razão, ela atinge seu instinto. Esse golpe não se vê de longe. Ele é uma dança entre presença e ausência, entre carinho e frieza, entre promessas e sumiços. Ele te prende porque ele se parece com a sua infância, com aquele pai que te elogiava só quando você tirava nota boa, com aquela mãe que só te abraçava quando você estava doente. O narcisista não te pega pelo que ele é. Ele te captura pelo que você não teve e te faz repetir inconscientemente o mesmo padrão de tentar ser boa o suficiente para alguém que nunca estará disponível. Jung chamaria isso de compulsão, a repetição da ferida original. Você percebe? O narcisista não precisa te agredir. Ele só precisa te dar um pouco, depois tirar tudo. E o seu sistema emocional se reorganiza para buscar, desesperadamente, aquele pouco de volta. Você passa a confundir ansiedade com paixão, insegurança com apego. E quando ele volta depois de dias frio, com um "estava com saudade", sua alma se curva, acreditando que venceu. Mas não venceu. Você apenas foi domada, domesticada pelo reforço emocional intermitente. Um golpe que não quebra seus ossos, mas quebra sua percepção de realidade. E o mais cruel, você se culpa. Você pensa que está exagerando. Você diz para si mesma que ele é apenas assim, que precisa de espaço, que é o jeito dele. Mas algo em você grita por dentro. Um grito abafado, uma verdade que pulsa. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que o sumiço dele te destrói. Ele sabe que o silêncio dele te corrói. Mas ele faz mesmo assim, porque é assim que ele te mantém cativa. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra, mas se você não permitir que essa luz ilumine, alguém vai sempre usar essa ferida como corrente. Quantas vezes você já escreveu mensagens que nunca enviou? Quantas vezes chorou sozinha após um "tô ocupado"? Quantas vezes dormiu abraçada com a esperança de que ele mudaria? Esse é o segundo golpe. Um golpe que não sangra, mas marca, que não grita, mas ensurdece, porque ele se instala dentro de você como um novo idioma emocional, onde o amor é escasso, o carinho é moeda e o silêncio, punição. E você aceita, porque parte sua ainda acredita que se fizer tudo certo, será finalmente amada. Mas o que você não vê, e talvez não queira ver, é que o reforço intermitente não cria amor. Cria dependência, cria obsessão, cria um ciclo onde o algoz se torna a única fonte de prazer e dor ao mesmo tempo. E essa confusão te impede de enxergar com clareza. Você acha que está apaixonada, mas está apenas faminta. E o narcisista alimenta sua fome com grãos emocionais, apenas para mantê-la ali, sempre esperando o próximo sinal de vida. O próximo bom dia, depois de 3 dias de silêncio. A próxima falsa promessa de que tudo vai mudar. E quando você tenta se afastar, ele volta, como se sentisse que você está escapando, e vem doce, gentil, quase humano. Fala sobre o futuro, sobre o quanto você é especial, sobre como estava perdido e agora se encontrou. E naquele momento você pensa: agora vai. Mas é só o ciclo reiniciando, o golpe sendo aplicado mais uma vez, com novas palavras, mas com o mesmo veneno. E você volta, e ele some, e você implora, e ele ignora, e você se desculpa, sem nem saber do quê.
Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós se transforma em destino, e talvez seja essa parte de você que não se sente merecedora, que se contenta com pouco, que aceita o quase, que mantém o narcisista vivo dentro da sua história. Porque ele não precisa mais fazer força, você já faz o trabalho por ele, você já se sabota sozinha. Você já duvida do que sente, e nesse ponto o narcisista apenas observa, enquanto você tenta justificar o injustificável. Você vê como tudo é um teatro de sombras, como a luz é usada apenas para projetar o espetáculo da dor. O narcisista é o diretor invisível de um roteiro que repete a mesma cena em looping. Você dando mais, ele dando menos. Você esperando, ele desaparecendo, você desabando, ele aplaudindo por dentro, mas você continua no palco, acreditando que na próxima cena será diferente. E esse é o golpe, te convencer a permanecer, mesmo quando tudo em você já partiu por dentro. E agora, com esse segundo golpe exposto, vem a pergunta que Jung faria se estivesse diante de você. Até quando você vai confundir dor com destino? Até quando vai chamar de amor o que é apenas controle emocional travestido de carinho escasso? Até quando vai aceitar a ausência como prova de amor e o retorno como milagre? A resposta está aí, mas ela só pode ser ouvida no silêncio após o colapso. E é nesse ponto que o próximo golpe começa a se desenhar. Ele te protege, mas te isola. Te escuta, mas distorce. Te observa, mas te molda. O terceiro golpe proibido é talvez o mais perverso de todos. A distorção da sua identidade por meio da inversão simbólica de valores. Não é mais sobre o que você pensa, sente ou quer. É sobre o que ele te convence que você deve pensar, sentir e querer. E quando você finalmente percebe, já está com a alma anestesiada. E o mais cruel, você acha que foi escolha sua. Jung chamaria isso de possessão psíquica, quando a consciência é invadida por uma força que não é mais sua, mas age como se fosse. Esse golpe não acontece de uma vez. Ele é gradual. Primeiro ele elogia o seu jeito diferente. Depois, critica os seus amigos. Em seguida, questiona suas decisões. Com o tempo, tudo em você começa a ser corrigido. Seu riso, sua roupa, sua forma de falar, sua maneira de amar. E você permite, porque ele diz que é por cuidado, por amor, por querer o melhor para você. Mas aos poucos, você já não se reconhece mais. Já não sabe se gosta de café ou se aprendeu a gostar porque ele toma. Já não sabe se odeia aquela música ou se só odeia porque ele disse que é brega. Carl Jung entendia esse processo como uma transferência de identidade simbólica. Você não está mais no centro de si mesma. Você foi deslocada, substituída por um reflexo que atende às exigências do outro. E o que é mais destrutivo nisso tudo? O narcisista não assume essa autoridade pela força. Ele a implanta com suavidade. Ele sorri enquanto reescreve sua história. Ele segura sua mão enquanto te afasta do seu eixo, e você sorri de volta, achando que está sendo cuidada, mas está sendo apagada, lentamente, delicadamente, brutalmente. E então você começa a duvidar das próprias memórias. Ele diz que você entendeu errado, que nunca disse aquilo, que você exagera, que está sendo dramática. Ele manipula sua narrativa com tamanha habilidade que você começa a pensar que enlouqueceu. E esse é o golpe. Ele não apenas rouba sua identidade, ele planta outra no lugar, feita de dúvidas, culpa e submissão. Você já não sabe mais onde ele termina e você começa. A fusão simbólica é completa. E é aqui que a alma grita por socorro, mas ninguém ouve, nem você mesma. Você já esteve nesse lugar onde tudo o que você sente parece inválido, onde suas certezas parecem frágeis demais para serem ditas em voz alta, onde você se cala antes mesmo de ser questionada. Isso não é coincidência.
É engenharia emocional. É domínio simbólico. E o mais perverso, você acredita que isso é maturidade. Você acha que está aprendendo a amar melhor, a ser mais compreensiva, a ser mais tolerante. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está sendo moldado à imagem da conveniência dele. Você deixou de ser quem é para se tornar o que ele precisa. Jung dizia que o caminho de individuação, o processo de se tornar quem se é, exige confronto com a sombra. E talvez a sua sombra agora seja o silêncio que você sustenta, as concessões que você faz, a verdade que você evita. Porque encarar esse golpe exige mais do que coragem. Exige o luto de quem você foi antes dele, o luto da sua voz, o luto do seu desejo, o luto da sua essência. E ninguém te ensinou a lamentar por algo que ainda respira ao seu lado. Talvez o mais assustador não seja o que ele fez com você, mas o que você permitiu. Não por fraqueza, mas por amor, por esperança, por acreditar que podia ser diferente, por ver nele um reflexo de algo bom que ainda poderia florescer. Mas Jung nos lembra: aquilo que projetamos nos outros é muitas vezes a parte mais reprimida de nós. E talvez o seu amor por ele seja o eco de um amor que você nunca deu a si mesma. Você se doa na tentativa de preencher um vazio que não é seu, mas que você aceitou carregar. E então você começa a acordar. Primeiro em sonhos, depois em pequenas explosões. Uma frase atravessa, um silêncio machuca mais que o normal. Uma lembrança volta sem ser chamada. E então você enxerga, como quem acorda de um transe. E tudo parece estranho. O espelho, a casa, as palavras que você usa, nada mais soa seu, e isso te paralisa, porque se você não é mais aquela que ele moldou, então quem é você agora? Essa pergunta se torna um abismo, um convite, uma ameaça e uma promessa. O terceiro golpe, quando finalmente percebido, não te destrói, mas te confronta. Ele coloca um espelho na sua frente e pergunta: você está disposta a morrer para essa versão que ele criou? Para renascer como quem você realmente é? E aqui não há resposta pronta, não há caminho seguro, há apenas a travessia. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronta para seguir. Mas saiba, o próximo golpe não perdoa ilusões, ele rasga tudo, e só permanece quem não tem mais medo da própria verdade. Ele está ali, mas não está. Ele responde, mas não escuta. Ele olha, mas não vê. Esse é o quarto golpe, a punição pelo silêncio, o castigo da indiferença, a ausência cronometrada. Ele não grita, não fere diretamente, não acusa, mas ele te apaga aos poucos. Te envolve em um campo de ausência que parece ar, mas sufoca. E quando você pergunta se está tudo bem, ele diz que sim. Mas o olhar dele diz que você já não importa. Jung chamaria isso de separação arquetípica, o momento em que a alma da relação se parte e você se torna um fantasma tentando provar que ainda merece existir. É aqui que a devastação começa, porque o quarto golpe não acontece no conflito. Ele acontece na omissão. Ele deixa de te tocar, de te escutar, de te procurar, e você tenta entender o que fez de errado. Você volta em mensagens antigas, repassa conversas, revisita lembranças procurando o ponto da ruptura. Mas não há ponto, só há o vazio. Um vazio cirurgicamente calculado para te manter em agonia. E o pior, ninguém percebe, porque ele continua ali. Fisicamente, cumprindo o mínimo, mantendo as aparências, e isso te enlouquece mais do que qualquer agressão. Você já sentiu esse tipo de dor? A de estar ao lado de alguém e se sentir absolutamente sozinha? A de falar e saber que sua voz não atravessa? A de se arrumar, sorrir, tentar conversar e encontrar apenas uma muralha de frieza? Esse silêncio é corrosivo, porque ele não vem do esquecimento, mas da punição. É como se ele dissesse: você me desagradou, agora cale-se.
e você tenta se redimir, se dobra, pede desculpas por coisas que não entende, faz de tudo para quebrar a parede invisível, mas ela permanece fria, sólida, impenetrável. Jung nos ensinou que o maior sofrimento é não ser reconhecido, não no ego, mas na alma. E é isso que o narcisista faz aqui. Ele te apaga do plano simbólico. Você já não existe como sujeito. Você vira um objeto emocional, um corpo presente, mas destituído de significado. E por trás dessa estratégia, há algo ainda mais cruel. Ele se alimenta do seu desespero. Cada vez que você pergunta, ou que houve, ele ganha mais poder. Cada tentativa sua de reconexão é uma prova da dependência que ele criou. Ele vê seu colapso como confirmação da eficácia do golpe. Esse silêncio emocional, esse abandono em vida, cria uma das feridas mais difíceis de cicatrizar, porque você começa a internalizar a rejeição. Você começa a acreditar que realmente não é interessante, não é desejável, não é suficiente. A ausência dele vira o seu espelho, e tudo que você enxerga é o reflexo de uma mulher desfigurada pelo descaso. Você tenta preencher esse vazio com ocupações, com distrações, com justificativas, mas nada sacia, porque o buraco não está fora, está dentro. É um eco que ressoa. Você não é mais digna da minha atenção. E você começa a desaparecer de si, a esquecer quem era antes, a duvidar do próprio brilho. Você não sente mais vontade de falar com amigos, sente vergonha, sente que não pode contar o que está vivendo, porque nem você consegue explicar. Afinal, ele não faz nada demais, certo? Ele só se cala, só se afasta, só para de olhar, com amor. Mas Jung avisava, aquilo que é reprimido apodrece na escuridão. E você está apodrecendo por dentro. Não por culpa sua, mas por ter aceitado viver num lugar onde a luz emocional foi apagada sem aviso. E no fundo, você ainda espera que ele volte, que um dia ele olhe de novo como antes, que diga algo que quebre essa inércia. Você fantasia o reencontro, o recomeço, o pedido de desculpas, mas ele não vem, porque esse é o golpe. Te deixar no estado eterno de espera, de dúvida, de imploração. Ele sabe que se disser que acabou, você se liberta. Por isso, ele não encerra. Ele deixa em suspenso. Você não é mais amada, mas também não é descartada. Está ali, flutuando, paralisada numa prisão emocional onde a chave está com ele, e o silêncio é a sentença. Jung via o silêncio como símbolo do inconsciente, aquilo que ainda não foi dito, mas opera com força. E talvez esse seja o momento em que você precise olhar para si e perguntar: por que eu permaneço onde sou ignorada? Que parte sua acredita que merece esse castigo? Que pacto inconsciente você fez para justificar tamanha ausência? Porque o narcisista só te retira a presença externa. A interna é você quem entrega, e é aí que você precisa se levantar, mesmo sem força, mesmo em frangalhos, mesmo no escuro. O quarto golpe não é o fim, mas o convite para um novo começo. É o ponto onde a alma, ao ser silenciada, começa a gritar por dentro. É onde a dor se transforma em força, onde a ausência do outro revela a urgência de sua própria presença. Jung não oferecia alívio imediato, ele oferecia profundidade, e é nela que mora a cura, porque só quem atravessa o deserto do silêncio emocional é capaz de se encontrar do outro lado com uma voz nova, nascida do próprio abismo. Aqui não há mais espaço para máscaras, justificativas ou disfarces. O que vem agora não é apenas o quinto golpe psicológico proibido, é o ponto de ruptura entre o que fomos forçados a ser e o que ainda podemos resgatar. Este é o golpe que Carl Jung descreveria como o encontro com o arquétipo do destruidor, aquele que dilacera tudo o que é falso, para que o real possa, enfim, emergir. Mas cuidado!
O quinto golpe não ataca de frente. Ele se instala quando o narcisista nos convence de que o problema sempre fomos nós. Tudo começa com uma crítica leve, disfarçada de cuidado, um tom de voz que sugere preocupação, mas que carrega julgamento. Ele diz que você está sensível demais, que deveria rir mais, que precisa ser menos intensa. E você ouve, tentando ser melhor, tentando se ajustar, tentando não perder. O quinto golpe nasce aqui, a inversão total da culpa, a construção simbólica que te convence de que todos os conflitos, todas as distâncias, todas as dores são sua responsabilidade e você acredita, porque é isso que ele precisa, que você se culpe enquanto ele se isenta. Esse golpe não deixa marcas visíveis. Ele age como uma toxina emocional que se espalha lentamente pela alma. Você começa a andar em pontas de pé dentro da própria casa. Escolhe palavras com cuidado, evita assuntos, muda comportamentos. E o pior, acha que está amadurecendo, acha que está sendo sábia, mas está apenas sendo condicionada a carregar o peso do mundo para que ele possa continuar leve. Jung chamaria isso de projeção sombria, quando o outro lança em você tudo aquilo que se recusa a ver em si mesmo. Ele diz que você complica tudo, que exagera, que está sempre criando problema onde não tem, que vive de drama, que precisa de terapia. E você começa a pensar que sim, talvez esteja desequilibrada, talvez esteja realmente errada. Você procura ajuda, lê livros, pede conselhos, mas nada funciona. Porque a fonte da dor não está em você. Está na manipulação simbólica que ele criou e onde você se perdeu. E esse é o verdadeiro impacto do quinto golpe. Ele não apenas te fere, ele te faz ferir a si mesma. Você já se olhou no espelho e não reconheceu mais quem é? Já sentiu vergonha de falar com alguém porque acha que está sempre errada? Já se desculpou antes mesmo de ser culpada? Esse é o campo onde o quinto golpe opera. Ele te transforma na própria algema. Ele te convence de que é você quem precisa se ajustar. Ele não pede desculpas. Ele te faz pedir. Ele não se responsabiliza. Ele diz que você interpretou mal. E cada vez que você aceita essa inversão, sua alma se curva mais, até quase desaparecer. Jung dizia que todo relacionamento inconsciente é um contrato silencioso. E talvez você tenha assinado, sem perceber, um pacto de autoaniquilação emocional. Um acordo onde você se compromete a carregar a dor de dois para manter a ilusão de um só amor. Mas amor não é isso. Amor não deveria destruir sua autoestima, nem distorcer sua percepção, nem engolir sua essência. Esse não é amor. É aprisionamento emocional com aparência de romance. É tortura simbólica com perfume de parceria. E mesmo quando você tenta confrontar, ele vira a situação. Chora, se vitimiza, diz que está tentando, que você nunca está satisfeita, que faz tudo por você. E você desmorona, porque no fundo ainda quer acreditar, ainda quer que funcione. Ainda carrega a esperança infantil de que se você for perfeita o suficiente, ele vai finalmente te amar do jeito que você precisa. Mas Jung nos alertava. Perfeição é um veneno para a alma. A tentativa de agradar o inagradável é o caminho mais rápido para perder a si mesma. Então algo começa a acontecer. Um cansaço diferente, um enjoo da própria culpa, um grito interno que você já não consegue abafar. Você começa a enxergar os ciclos, as repetições, os jogos e percebe, não importa o que você faça, ele sempre encontrará uma forma de te fazer errada, porque é disso que ele precisa para manter o controle. O quinto golpe exige sua culpa como combustível. E quando você começa a duvidar dessa culpa, ele enfraquece, ele se desespera, ele acusa ainda mais, porque ele sente, você está despertando. Esse despertar não é bonito, não é mágico, é sujo, é doloroso, é confuso, mas é real.
E é nesse ponto que Jung diria: chegou a hora do confronto com a sombra. Não a sombra dele, a sua, a parte sua que permitiu, que aceitou, que calou, que quis ser amada a qualquer custo. Porque o quinto golpe só é possível quando já há em você uma ferida aberta esperando ser usada. O narcisista só opera onde há brechas simbólicas, onde há insegurança ancestral, onde há ausência de amor próprio não resolvida. E quando você começa a recusar essa culpa, tudo muda. Você começa a dizer não, a dizer chega, a dizer isso não é meu. E nesse momento o narcisista perde o espelho, perde o campo onde projetava suas sombras, perde o controle e começa a desmoronar. Porque sem alguém para carregar sua dor, ele se vê diante de si mesmo. E isso para ele é insuportável. O quinto golpe, quando reconhecido, se desfaz, porque ele só existe enquanto você acredita. E agora, você começou a duvidar. Há silêncios que não cessam quando a voz termina. Eles continuam, como um eco que se arrasta pelos corredores mais profundos da alma. E talvez, se você fechar os olhos agora, ainda sinta a presença deles. Os gestos invisíveis, os golpes não ditos, as frases que nunca foram gritadas, mas que feriram mais do que gritos. Porque o que foi revelado aqui não são apenas mecanismos psicológicos, são espelhos, são espinhos antigos que você talvez carregue desde antes de saber o próprio nome. E Freud entenderia. Não há dor no presente que não ecoe um trauma do passado. A cada palavra dita, algo foi sendo arrancado de onde estava escondido. A cada golpe descrito, talvez um reconhecimento silencioso tenha acontecido. Porque o verdadeiro choque não está em descobrir o narcisista, mas em perceber até onde você foi com ele. Até onde se traiu para permanecer, até onde se calou por medo de perder. E o mais inquietante, até onde ainda pensa em voltar. Mas há uma linha que foi atravessada aqui. Uma vez vista, não pode mais ser invisível. Talvez agora você sinta esse nó no peito, não como dor, mas como verdade. Uma verdade que não pode mais ser abafada por justificativas, por desculpas, por esperas. Freud dizia que a consciência cura, mas primeiro ela sangra. Porque o que foi escavado aqui não foi só o outro, foi a história que você escreveu com a própria ausência, foi o papel que você aceitou representar, mesmo quando já não sabia mais o próprio nome. E agora, finalmente, há silêncio. Mas é um silêncio diferente, um silêncio que guarda a semente de algo novo. Não se trata mais de entender o narcisista, isso, agora, é pequeno. Trata-se de entender por que você permitiu. Por que você se deixou diminuir tantas vezes em nome de uma presença que nunca veio inteira? Por que seu amor virou moeda de troca? Seu corpo virou abrigo para vazios que não eram seus? Freud revelaria: há um desejo ancestral de consertar o que foi quebrado na infância. E talvez o narcisista tenha sido a encarnação daquilo que você queria curar nos pais. Mas agora é você quem precisa se curar de si, e não há mapa para esse caminho. Só há travessia. Você vai tropeçar em memórias. Vai se perguntar se está exagerando. Vai sentir saudade, não dele, mas da ideia que criou dele. Vai querer voltar, mas algo dentro já sabe. Voltar seria morrer mais um pouco. Porque cada uma dessas manipulações deixou uma rachadura. E é por essas rachaduras que entra a luz, ainda que fraca, ainda que tímida, ainda que parecendo ausência. Freud diria, é aí que o inconsciente começa a acordar. E quando acorda, nada mais cabe como antes. As conversas mudam, os lugares incomodam. Os gestos que antes passavam despercebidos agora ardem, porque agora você vê, você sente, você escuta o que antes abafava. E essa nova escuta é o começo da reconstrução. Não se iluda, não será fácil, mas será verdadeiro. E talvez, pela primeira vez,
Você perceba que amar não tem que doer, que presença não se implora, que silêncio não é prova de maturidade, é muitas vezes punição. Você não está sozinha. Essa travessia não é só sua. Há outras vozes que também despertaram hoje. Outros corações que reconheceram as mesmas feridas. Outros olhos que agora veem o mundo com estranheza e liberdade. Porque o despertar é isso, desconforto antes da leveza. E talvez dias depois deste vídeo, uma frase volte sem aviso. Um trecho, uma imagem, uma pergunta. Isso não é acaso. É memória afetiva. É o inconsciente sussurrando. Eu estava aqui o tempo todo. Obrigado por me escutar. Então, se algo em você vibrou com tudo isso, se uma lágrima veio, se um silêncio doeu, se uma lembrança emergiu, saiba que você já começou. A mudança já está em curso. E talvez, só talvez, você perceba agora que este vídeo não foi apenas sobre narcisistas. Foi sobre você, sobre sua história, sobre seu retorno para si, sobre a coragem de se enxergar sem distorções. Algumas verdades não se dizem, se sentem, e a maior delas talvez seja esta. Você não veio aqui para agradar. Você veio aqui para se libertar. Se isso tocou algo dentro de você, então continue essa jornada. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Escreva nos comentários o que mais te atravessou. Se inscreva não para seguir um canal, mas para continuar se ouvindo. Porque às vezes o primeiro passo para se curar é apenas não voltar a dormir.